Fala, meu povo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Fala, Eric. Vou colocar aqui o tema da live de hoje, das nossas lives diárias. Tá, eu vou colocar aqui o tema pra gente conversar hoje, bater aquele velho papo. Certo? Então vamos lá. O que fazer após uma traição? Esse será o tema da nossa live. Certo? Deixa eu fixar o comentário. O que fazer após uma traição? Esse será o tema da live e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Beleza, galera? Então vamos lá. Vou chamar um cara aqui para conversar comigo rapidão. 15 minutos, tá? Então vamos lá. O querido, pode mandar a solicitação você, tá? Viu, Eric? Manda a solicitação aí. Vamos lá. E aí, Rapaz, cara, tudo que bem? honra, hein? Tudo bem, Tudo cara? beleza e você? Tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, manda a bronca. E aí, como é que você tá? Tô Tá bem? ótimo, cara. Graças a Deus, tô bem. Tudo É tranquilo. nóis. Tô com minha luz aqui, eu tô vendo que ela tá estourada na minha cara, mas só É, gosto mas de uma pessoa é assim mesmo. Vamos lá, iluminada. vamos lá, vamos lá. Ô, Eric, eu tenho esse projeto aqui de, né, lives diárias e tal. A gente fala sobre amadurecimento, restauração de casamentos e Top. meditações aqui. A gente faz nesse formato. E aí, né, eu vou começar a fazer nesse formato de chamar alguém rapidão aqui todo dia para gente conversar. E aí hoje eu vou conversar sobre uma coisa que a gente tem muito isso no nosso setor terapêutico, que é aquilo do que fazer o que fazer após uma traição, né? O que Muito. fazer após uma traição. E aí tem alguns passos aqui para a gente dar meio que uma terapia de graça aqui para vocês, para gente, para que você que passou por uma traição, está passando por uma traição e quer a restauração do seu casamento, a gente vai dar esses três passos aí fundamentais para a vida de vocês. Eric, vai ser tipo, pergunta, então a gente vai ser uma dinâmica legal. Então, o que fazer após uma traição, meu caro? O que você faria? Já mudou, né, a ótica, não é? O que fazer, Exatamente. o que você faria? É, Cara, a primeira coisa que eu ia fazer é ficar triste, né? Não vou mentir. porra. Mas vamos lá. A traição é sempre um momento extremamente difícil. Você está sendo enormemente ferido, né? E a gente trabalha com isso, né? Como você falou com muita sabedoria no set terapêutico, e às vezes a gente vê que essa situação se repete com muita prevalência. E, poxa, se acontecesse comigo, necessariamente a primeira atitude a ser tomada é perdão, cara. Perdão. Tem que ser perdão. Tem que ser perdão porque as pessoas erram. Tem que ser perdão porque o ser humano é passível de falhas, é passível de erros. Eu sou passível de erros. Você é. O Ítalo é, o Dr. Jorge é. Todo mundo é. As pessoas que a gente admira são. Qualquer pessoa é passível de erro. Então, eu não posso ser soberbo numa situação dessa. É fácil? Não. É tranquilo? Não. A vontade de explodir é natural? Sim. A vontade de pagar na mesma moeda é normal? Sim, também pode acontecer. Mas a gente não é bicho para poder não se controlar às vezes, tomar atitudes impensadas apenas como estômago. Ou seja, só reação rápida. Então, a É, primeira atitude tem que ser, cara, perdão. Nem sem o tem que perdão, pensar muita coisa, tem que perdoar. não, não, sim, com certeza. Eu acho que o perdão é o caminho, a porta de entrada para aquilo que
houve uma ferida, houve uma quebra de biografia, então o perdão ali, ele é o primeiro passo, mas beleza, né? Conceitualmente isso é muito simples, né? Tipo, vai lá e perdoa, né? Tipo, né, o perdão. Mas só que na prática nem sempre se resume nessa coisa tão simples do perdão, né? Tipo, eu preciso perdoar, beleza. Mas aí você tem que entender a logística e a dinâmica e o conceito do que é o perdão. Então você precisa entender primeiro o que é para poder realmente perdoar. Quando você consiste no conceito, na prática do perdão, aí você consegue perdoar de fato. Depois disso, né, tem uma coisa que a gente chama sobre o perdão, que é com o olhar de misericórdia. Eu desenvolvi um método terapêutico no meu centro terapêutico, que é mais ou menos assim. Eu pego sempre uma passagem, eu pego essa passagem e desenvolvo aquilo que Cristo fez com a mulher adúltera. Né? Tipo, por exemplo, na passagem da mulher adúltera, Cristo ele olha para a mulher, né? A mulher ela adulterou, ela pecou ali, foi exposta, né, a todo mundo. A Sagrada Escritura ela não diz exatamente isso, mas provavelmente a mulher estava nua na frente de todo mundo ali. Né? Então imagina a vergonha dessa mulher, né, com a vergonha ali. E Cristo ele olhou aquilo ali. E, mais uma vez, a Sagrada Escritura não diz isso, mas eu creio no Cristo, que é humano e misericordioso. Ele vai lá, deve pegar alguma manta, algum pano, faz alguma coisa e dá para aquela mulher se cobrir ali. Né? E depois disso, ele vai lá, inclina-se. Ele era Deus, ele poderia falar de cima, né? Falar, ó, filha, não faz isso e tal. Ele não, ele se inclinou até ela. Perceba que ele se inclinou e ele começa a escutar a mulher ali, né? Ele começa a escutar. Depois de se escutar, ele acolhe aquela mulher ali. Depois que ele acolheu aquela mulher, ele olha com olhar de misericórdia. Depois que ele olha com olhar de misericórdia, ele serve aquela mulher. E depois que ele serve aquela mulher, Eric, consequentemente ele ama aquela mulher, né? E depois disso tudo, perceba que no final ele exige. Ele fala assim, vai e não peques mais. A nossa mania é querer exigir antes desse processo, né? Perceba que o perdão está lá, e depois você vem nesse processo que é o tal do olhar com olhar de misericórdia, e depois você vai ter o servir. Se você pegar essa logística que Cristo faz e colocar na sua prática diária, perceba que tipo, vai ficar mais fácil. Você vai entender a coisa com mais facilidade e vai conseguir perdoar, depois vai conseguir olhar com um olhar de misericórdia e depois você vai conseguir amar a pessoa. É interessante que ele pega e escreve no chão: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, Exatamente. é interessante porque é uma sacada dupla. Ele exclui todos os outros e se inclui. Ele não tinha pecado, então ele poderia atirar a pedra nela. E aí ele escolhe amar, ele escolhe perdoar, ele escolhe se doar. Ele escolhe salvar a alma daquela mulher. E ainda faz a pergunta brilhante: aonde estão os teus acusadores? Porque quando uma pessoa cai num pecado de traição, a mente dela fica sendo achincalhada por demônios. Você errou, você pecou. Satanás, que é o acusador, vai ficar acusando a pessoa. E aí, se a gente tem um coração sábio de resgate, essa pessoa vai falar: poxa, peraí, eu tinha tudo para ser apedrejada, eu tinha tudo para ser morta, eu tinha tudo para ser ofendida, eu tinha tudo para ser agredido e estou sendo acolhido. Então, a atitude de Cristo levou a uma transformação no coração dela. Ele protegeu, ele cuidou, ele não julgou, ele não apedrejou. Ou seja, ele fez tudo diferente de tudo que estava sendo, de todo o cenário que estava sendo montado aqui naquele momento. Então, ele mostrou o quê? Inteligência emocional, mostrou muita sabedoria, mostrou dependência do Espírito Santo. São coisas que são fundamentais numa descoberta de traição. Você pensa assim também? Exatamente, tipo, o amadurecimento, né? Tipo, o amadurecimento, ele é preciso duas coisas fundamentais. Sem essas duas coisas a gente não consegue amadurecer e, consequentemente, a gente não consegue perdoar, que é a moral e a religião. Pô. Não existe amadurecimento sem esses dois campos, a moralidade e a prática da religião.
sem essas duas compreensões, a gente não consegue olhar para o outro com olhar de misericórdia, não é? Que a gente não consegue olhar, não, cara, porque a gente olha com olhar de humano. Tipo, imagine, você, por exemplo, aconteceu uma traição, e aí, sei lá, Renata vai lá e me trai. Eu olho para ela, pô, se eu não tenho isso daqui, eu vou olhar para ela com um olhar de insignificância, um olhar de ódio, com um olhar de tudo de Indiferença, né? Sim. indiferença, né? Um olhar de tipo, repúdio. A gente, fora desse cenário, a gente olha exatamente dessa forma, porque é normal, humanamente, nós somos filha da puta mesmo, a gente vai olhar desse jeito mesmo. Né? Então, fora dessa conjuntura, quando a gente amadurece na prática da religião, junto com a moralidade, você consegue olhar para aquela pessoa ali e sentir pena dela, querido. Sentir pena dela e perceber que, sentindo pena, você vai lá, olha com olhar de misericórdia, você consegue perdoar, depois olhar com olhar de misericórdia e depois amar aquela pessoa. E consegue ajudar daquela forma. É basicamente isso que vocês têm que fazer no casamento de vocês, né? Que vocês estão passando por uma restauração, é exatamente isso que vocês precisam fazer. Mas é fácil? Não é fácil. É gostoso? Não é gostoso. Mas a gente precisa fazer aquilo que não é gostoso. Toda hora. Exatamente. A gente tem que fazer aquilo que não é gostoso. Né? Exatamente. Essa é a maturidade. Se vocês não têm compreensão do que é a maturidade, sem a moralidade e a prática da religião, cara, vocês não vão a lugar nenhum. Vocês não vão a lugar nenhum. Vocês não conseguem perdoar, vocês não conseguem ter um relacionamento legal, vocês não conseguem abdicar de vocês. Então, sem isso daí, vocês não conseguem. Então, poxa, o que fazer após uma traição? Esses 3 passos que a gente acabou de dar. Perdoar, olhar com olhar de misericórdia e depois servir. E é um servir, Eric, que é uma coisa bem natural, né? Tipo, eu acho que as pessoas no começo, que nunca serviram, elas sentem, tipo, uma coisa forçada. Mas, pô, eu sempre digo, cara, faz forçado mesmo, se força a fazer. Né? É uma hora, assim, né? No começo. Exatamente. Uma hora vai ser natural aquilo ali. Uma hora você vai estar fazendo as coisas com a naturalidade do cotidiano. Mas antes disso, cara, é óbvio que você vai... Você nunca chamou tua esposa de linda. Aí você começa a chamar ela todo dia de linda. É óbvio que você vai ficar, meu irmão, né? Pô, não tô sendo natural. É óbvio que você não tá sendo natural. Tem 30 anos que você não... Ela também acha estranho. Exatamente. Por isso que quando a gente pede, faz isso, chama teu esposo, ou chama tua esposa, né? Começa a palavra de afirmação, né? Começa a servir. Cara, é estranho. O primeiro movimento é, cara, essa mulher passou 10 anos comigo. Ela nunca, né, se dispôs ali nem fazer um almoço mais delicioso, fazer alguma coisa. Era tudo tipo, e aí do nada ela começa a fazer tudo isso. Aí o cara, óbvio que ele vai estranhar, né? Vai dizer que essa mulher tá maluca, né? Enlouqueceu. Mas não, é totalmente o contrário, é totalmente aquilo que é o contrário. Todo movimento que é fora do natural é visto com estranheza nos primeiros momentos. É totalmente natural. Exatamente. A pessoa vê lá, poxa, mudou, alguma coisa mudou. O que é que será que está acontecendo? Por que está me servindo? O que é que será que realmente quer? Né? Qual a intenção por trás? São pensamentos que são naturais. Mas o que é impressionante é que, na verdade, a gente, durante toda a vida, era para ter um coração de serviço. Durante toda a vida, era para nós termos uma fé que se expressasse através do amor, o amor prático, de servir, de se entregar, de negar as nossas vontades e olhar para o outro com um olhar sincero. E é até interessante essa questão que eu falei de olhar para o outro com um olhar sincero, que você falou, né? O segundo passo de o que fazer na traição é olhar com um olhar de misericórdia. E misericórdia vem de misericórdia, que é colocar o miserável no coração. Eu gosto, tem uma coisa que o Ítalo falou, tem bastante tempo que ele falou isso, eu achei extremamente interessante. Quando a gente está apaixonado, a gente enxerga o outro com os óculos, com as lentes do amor, né? Na verdade, não é amor, é a lente da paixão. O jeito que fala é legal, o jeito que anda é legal, o jeito que pisa no chão é legal, o jeito que conversa é legal. Você está apaixonado, você está encantado. Só que o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter esse olhar de amor no casamento. Porque você precisa colocar uma lente. Não, peraí. Essa pessoa cometeu uma falha, eu escolho amar essa pessoa. Eu tomo a decisão voluntária de exercer amor. Ou seja, amor de fato é uma
Escolha. Então, você olhar com olhar de misericórdia é olhar com olhar de perdão. Olhar, peraí, pô, errou, beleza, eu vou continuar com você. Eu vou te amar, eu vou me doar, eu vou me gastar. E é interessantíssimo é que esse processo é a redenção de quem está do outro lado. Né? Se você foi traído, a tua redenção é perdoar aquela pessoa que te traiu. O teu amadurecimento é perdoar aquela pessoa que te traiu, é fazer o bem para aquela pessoa que te traiu, é fazer o bem para aquela pessoa que te machucou. E aí você amadurece, você cresce, você se transforma numa outra pessoa que você não alcançaria se você não estivesse passando por essa dificuldade. Então, não fujam dos processos de vocês. Aconteceu com você? Encara de fato, parte para frente, abraça essa causa. É o teu demônio que está aí te puxando para baixo. É com ele que você tem que lutar para poder resolver. É exatamente isso, Eric. Tipo assim, amadurecer, perdoar, olhar com olhar de misericórdia e amar essa pessoa, né? É exatamente esse caminho. Então, vocês que estão aqui na live, façam isso, né? Façam isso no casamento de vocês. Não sei o que vocês estão passando nesse momento, mas vocês tenham em mente essa lógica da coisa do perdoar, do olhar com olhar de misericórdia e do amor, né? E façam isso, peguem essa força que há dentro de vocês, junto do amadurecimento, da moralidade e da prática da religião. Sem essas três coisas fundamentais, vocês não conseguem, não vão conseguir. Cara, vocês não vão conseguir sozinhos, né? Lutar com É a força difícil, do é. próprio Não dá. braço, vocês não Não vão dá. conseguir sozinhos. Então, vocês precisam se amadurecer para poder perdoar, para poder amar e, consequentemente, usar mais da moralidade da coisa. Beleza? Meu irmão, tipo assim, a dinâmica é essa. Apareça sempre aqui, você é sempre bem-vindo aqui. Apareça sempre aqui nessas lives diárias, pelo menos como telespectador, beleza? Beleza, meu E, irmão. cara, eu amo a sua vida, amo o teu testemunho, beleza, meu cara? Eu te amo muito. É Tamo nóis. junto. Vou aparecer mais vezes e também tá mais que convidado para aparecer lá no Reis Beleza. Underline Eric. Vai tentar. Se Beleza. quiser, pode compartilhar e me colocar como colaborador da live, porque aparece no nosso perfil. Pronto, beleza. Valeu? Beleza. Valeu, Eric. Abraço. Bom almoço, até mais. Falou. Tchau. Tchau, tchau.